Nessa noite, né, estará conosco aqui meu irmão Gilmar. Vem aqui, Gilmar vai estar trazendo a palavra para nós, tem somado com a gente aí. Já é pregador, fica à vontade, fica tranquilo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, gente. Boa noite, igreja. Tá muito alto aí, não? Tá tranquilo? Amém. Vamos dar sequência aqui, né? Nossa série de ministrações. Daqui a pouco aparece ali, né? Hoje o tema é o poder de Deus na fraqueza, né? Eu quero, sem mais delongas, pedir que você abra sua Bíblia comigo aí. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 12. Eu vou ler do verso 7 ao verso 11. 2 Coríntios 12, do 7 ao 11. A palavra de Deus diz o seguinte: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que me removesse, mas ele me disse: a minha graça é tudo o que você precisa, o meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por conta de Cristo. Pois quando sou fraco, então eu sou forte. Eu quero convidar os irmãos a fechar os olhos agora nesse momento, quero orar com vocês. Pai, nós te damos graça por essa noite. Esse é o momento que nós vamos deleitar na tua palavra, Senhor. E te peço em nome de Jesus, ministra os nossos corações aqui essa noite. Pai, eu oro para que os corações aqui presentes essa noite sejam uma terra fértil, onde a boa semente que é a tua palavra vai dar fruto e fruto que permanece. Usa-me, Senhor, através da tua graça, misericórdia, como canal da tua graça, que eu possa ser um instrumento do Senhor aqui nessa noite. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Querido, então, primeira semana aqui, estou acompanhando as quintas-feiras aqui, né? Eu sou um piolho da quinta-feira. Primeira semana o pastor falou sobre o Deus de toda consolação. Segunda semana, o nosso irmão Luiz, né, falou sobre o ministério da Nova Aliança. Semana passada, o nosso irmão Isaías, né, pregou sobre tesouro em vasos de barro. E hoje, então, o poder de Deus na fraqueza. A semana que o Luiz pregou, gente, ele falou que ele está com a recém-nascida lá, né? Eloá, é isso? A Eloá sua. Esmeralda. Está com a recém-nascida lá, e ele falou algo que ele estava muito irritado, né, que a Esmeralda estava chorando bastante. E aí Deus usou o filho dele, Saul, para falar com ele, né? Papai, bebê chora. É tão óbvio, né? E eu tenho um menino de 6 anos, o Anthony, né? E eu pude entender a paternidade de Deus, gente, depois que eu virei pai do Anthony, sabe? Porque o Anthony dá tanto trabalho, mas tanto trabalho, minha esposa não me deixa mentir. E como que a gente ama, né? Eu falo que, eu brinco, né, que a minha relação com o Anthony é uma relação de amor e ódio. Ao mesmo tempo que eu tenho vontade de dar um sacode nele, eu amo como meu filho, né? E quando o Anthony tinha cerca de 2 para 3 anos de idade, a gente teve que passar um processo meio difícil, sabe? Ele tinha um diagnóstico que a gente até então não sabia. Ele tinha um adenoide, né? Uma carne esponjosa. E aí vivia resfriado, qualquer mudança climática, o André ficava muito resfriado, né? E o André vivia à base de medicamento. Então, uma vez por semana eu batia cartão no pronto-socorro para o André tomar um antibiótico, né? E aí eu lembro, quando ele tinha 2 anos e meio, a gente decidiu levar ele no dentista. E aí o dentista deu um laudo para nós que o André tinha um canal. Alguém já fez canal aqui, gente? Horrível, né? Pensa bem para uma criança de 2 anos, né? Deitar numa cadeira de dentista e fazer um canal. E aí ela preparou a gente. Eu falei, gente, mas não vai tirar o canal hoje? Vai preparar a gente primeiro? O trem é terrível, né? E aí preparou a gente, foi explicando, ó. No começo não vamos sedar o Anthony, vai ser acordado ali, vamos explicando para ele. E aí vai ter hora que pai e mãe. Ela falou assim, ó, você vai ter que usar de força bruta para segurar o menino. Eu falei, meu Deus, que canal que é esse? Amém, irmão. Fomos embora, marcamos o retorno, voltamos pro belo dia. Aí o Anto começou a brincar com a cadeira, brincar com os utensílios do dentista, né? Muito tranquilo. E ela começou a cutucar o dente do menino.
Aí começou a cutucar, aí viu lá a profundidade do canal. Aí dali a pouco o pai segura, que agora é a hora. Da formiguinha, né? Aí o outro começou a revirar na cadeira. Alguém que já viu, eu sou mais velho, né? Não, nem tanto, né? Mas Zorra Total, tinha aquele rapaz que era o zoião lá. O Anthony arregalou os olhos assim pra mim. Pastor do céu, vontade de me pegar meu filho e sair correndo, só tirando, sai de cima dele. Ele não, segura o menino aí. E o outro começou, por favor, papai, me tira daqui, papai. Por favor, papai. E aí ele falou um negócio, gente, como que Deus me ministrou nesse dia, né? E falou assim, por que você está fazendo isso comigo? E aí passa um tempo, ando esperneando na cadeira. Eu falei, doutora. Aí o outro começou a falar que estava com dor de barriga, né? Eu falei, doutora, deixa eu levar ele no banheiro. Aí peguei um outro no colo, levei pro banheiro. Eu quase chorei com ele, sabe? Aí o outro olhou para mim, papai, por que você está fazendo isso comigo? Aí eu senti Deus ministrar, sabe? Porque eu, como pai, eu sabia que aquele era o melhor lugar para o Antônio estar. Uma situação totalmente desconfortável, que gerava um certo desconforto, mas ele precisava estar ali. Não mais na frente e acarretar problemas maiores. Primeira coisa que eu quero afirmar, gente, com a igreja aqui essa noite, é que em alguns momentos da nossa vida, a dor se faz necessária. Eu sinto que eu apelidei assim, né? Que nós vivemos a geração do analgésico. As pessoas não querem lidar com a dor, não querem lidar com o sofrimento. Jovens têm problemas em casa, o que elas fazem? Vai para a rua, procura válvula de escape, cai em vícios, cai em drogas, porque não quer lidar com a realidade, que muitas das vezes é dura. Eu tive uma criação muito rígida, sabe? Meu pai é muito rígido. E eu vejo que com o Anthony, qual que é o nosso desejo? Obrigado, irmão. Qual que é o nosso anseio como pai? É dar para os nossos filhos algo que a gente nunca teve. E, sem querer, às vezes a gente acaba criando uma geração muito frágil, né? Meu filho, graças a Deus, gente, data comemorativa, ele ganhou um presente. Pode não ser muito caro, mas ele tem um presente. E em outras ocasiões também, quando não tem nada, nenhuma data especial, não é aniversário, não é dia das crianças, eu também tenho condição de presentear ele de alguma forma. Mas, consequentemente, isso é um contraponto, né? A gente fornece o que a gente pode, só que cria uma geração fraca, uma geração que não sabe o que é. Eu lembro a primeira vez, meu irmão, que eu fui ter um celular, eu tive que comprar ele do meu pai. Meu pai colocou para trabalhar com ele para eu poder pagar o celular dele. Para eu poder comprar o celular que era dele, né? Era difícil. Eu lembro quando eu comecei a fazer meu dinheiro, meu pai levava a gente para trabalhar e pagava lá, né? A diária, né? Ia juntando. Dali a pouco meu pai começou a descontar as calças que ele comprava, o uniforme que ele comprava. Eu falava, poxa, pai, se eu não estivesse trabalhando assim, eu não ia dar. Só que meu pai estava me ensinando algo, que mais à frente eu ia ter que sustentar uma família, sabe? Então, consequentemente, a gente acaba criando essa geração fraca. Nós, como igreja do Senhor, a gente é enxertado numa mensagem que é o seguinte, ó. A mensagem é que aquele que serve a Deus, aquele que anda com Deus, ele não pode passar por dois sofrimentos. Quem nunca, né, nessa situação adversa, né, foi questionado, o que Deus quer ser servo te permite passar por isso? Uma certa condição financeira, uma enfermidade, não sei. O que eu quero que a gente relembrasse aqui algumas histórias, em alguns momentos, que tem homens de Deus, foram escolhidos por Deus, que Deus não os impediu de passar por sofrimento, por dor, por adversidade. Olha lá o caso de Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Mas quem que era lá que estava segurando o leão e a boca do leão, para Daniel não ser devorado? Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Mas quem que era o quarto homem que estava no meio do fogo lá com eles? Deus, ele é impressionante quando Jesus é batizado, em Mateus capítulo 3, ele desce as águas, né, e vem aquela voz do céu, esse é meu filho amado, em que tenho prazer. E aí, na sequência, em Mateus capítulo 4, fala que ele é direcionado por quem? Pelo Espírito, né, e ali é um E maiúsculo, que faz referência ao Espírito de Deus, para quê? Para ser tentado. Então, se Deus não poupou o seu filho amado, irmão, quanto mais nós, filhos adotados, né? Então, Deus não vai nos poupar de dor e sofrimento. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Então, Deus permite o sofrimento, gente. Deus permite a dor. A vida nem sempre vai ser fácil, mas Deus garante a sua presença em cada passo que nós dermos. Ele vai ser conosco, amém, gente? Então, diversas perspectivas teológicas, né?
você vai ver que o sofrimento é permitido por Deus. Então, por que a gente muitas vezes sofre? Consequência da liberdade humana. Gálatas, capítulo 6, fala que o homem planta, o homem vai colher. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai. Então, nós temos o poder nas nossas mãos de escolher o que a gente planta, mas não tem o poder de escolher o que a gente colhe. Vai colher, é certo. Promover crescimento espiritual. Quando Jesus começou seu ministério? Só depois que ele conseguiu vencer a prova lá, né, a tentação lá no deserto. Crescimento espiritual, fortalecer nosso caráter. Ninguém continua sendo a mesma pessoa depois de uma EQM, né? O que é isso? Uma experiência quase morte. Eu não estou muito no peso ideal, né? Mas vamos supor, eu preciso perder alguns quilos. Ó, meu peso ideal é 78. Eu peso 92, mais ou menos. Eu já sei que eu tenho que emagrecer, já fui lá, já fiz inscrição para academia, já pegou alguns meses, mas pergunta se eu vou. E se eu for no médico agora, o médico fala assim, Gilmar, se você não perder esses 20 quilos aí que você precisa, 15, 20 quilos aí, cara, você vai morrer. O que eu vou fazer no outro dia? Acordar cedinho, colocar um tênis ou fazer um cardio ali. Então, depois do sofrimento, a gente muda, gente. A gente muda. Uma pessoa que é diabética, tem um lado diabético, se você não parar de comer açúcar, você vai morrer. O que você faz? Eu paro, eu morro. E por último, um chamado para a dependência de Deus. Deus permite passar por sofrimento, tribulação, adversidade, para mostrar que Ele é o único que pode nos dar refrigério, né? Eu vi um texto, não me lembro onde, mas essa semana mesmo, que fala que a gente só alcança a paz que excede todo entendimento numa situação como essa. Salmo 121, né? O salmista fala, ó, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. O que eu observo com isso? Eu penso uma pessoa que está no fundo do poço, que olha para os lados, não vê ninguém, não vê um parceiro, não vê alguém que pode ajudar, e a única escolha dela é olhar para o alto. Se não for Deus nessa situação, tem problema que o dinheiro não resolve, gente. Tem problema que sua habilidade, sua inteligência não resolve. Então Deus permite sofrimento para que a gente caia nesse lugar de dependência. Agora vamos para o texto aqui que a gente acabou de ler. Qual que é o contexto aqui? Paulo está precisando defender o seu ministério apostólico. Paulo precisa, então. E aí ele já começa, eu não li aqui com vocês, mas os irmãos conhecem o texto, né? Fala que ele começa a falar na terceira pessoa. Eu conheço um homem que há 14 anos, olha como é que Paulo sai de cena. Por que a gente sabe que Paulo teve essa experiência? Porque na sequência ele fala, quem tinha um espinho na carne? Era ele. Ele fala, conheço um homem que há 14 anos, ou seja, já viu vídeo no Facebook, no Instagram, que a pessoa liga a câmera e começa a chorar? Acabei de ter experiência com Deus aqui, foi maravilhoso. Pensa o que Paulo viveu, ele começa a querer descrever, né? Tentar descrever o que ele viu, mas foi maravilhoso. Só que ele estava 14 anos guardando aquela experiência e só usou aquela experiência porque foi necessária. Porque Paulo estava sendo acusado pelas pessoas ali, os líderes da época, de ser um homem comum que não tinha experiência mística. E Paulo decide então falar dessa experiência. Paulo era o oposto da liderança que tinha naquela época, gente. Porque Paulo era humilde, vivia sofrendo, diferente das outras pessoas que colocava como líder ali em Corinto, né? Bem aparentado. Quero até fazer um paralelo aqui quando Jesus é tentado no deserto, né? Quando Satanás chega lá, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Qual que era a aparência física de Jesus? Qual que era o estado de Jesus? Fisicamente, olhando para ele assim, qual que seria a aparência dele, gente? Será que se Jesus saindo do deserto entrasse aqui na teu reino, não que vai acontecer, né? Só uma suposição. Ele entrasse aqui, será que é Jesus? E foi a primeira coisa que Satanás tentou ele. Você é filho de Deus mesmo? Nessa condição, nessa situação? Então a gente não sabe aqui qual que era o espinho na carne de Paulo. Você pode pesquisar, vai ter vários assuntos sobre isso, né? Doença, enfermidade, não sei. Mas a gente sabe qual que era o propósito. E o propósito era para que Paulo não se orgulhasse.
A pergunta é, quem fincou esse espinho na carne de Paulo? Alguém que já teve experiência de pegar algum objeto cortante e enfiar debaixo da sua unha? Alguém já? Incomoda, né? É o calcanhar de Aquiles, né? Nossa, que incomoda. A gente sabe que o espinho na carne foi enviado por Deus. Na sequência, ele fala assim, ó, e Paulo falando, e vinha constantemente o mensageiro de Satanás para me atormentar. Outras traduções para me esbofetear. Dá bufetada. Então, pera lá, como é que Deus envia o espinho e é o mensageiro de Satanás que vai? O Breno mandou uma pregação para mim, falando sobre Jó, né? Iago Martins falando sobre Jó. E eu nunca tinha me atentado. Quem que traz Jó para a conversa? É o diabo ou é Deus? É Deus. Gabando, né? Olha lá meu servo Jó. O Jó estava quietinho, estava honrando, sendo íntegro e tudo que tinha, honrando a Deus, frequentando os cultos, estava tranquilo. Por que Deus vai trazer Jó para a conversa? Parece que é para desaquietar tentar o homem. E eu quero fazer das palavras de Lutero aqui as minhas palavras, né? Ele falou uma vez que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Gente, para a gente ser quem Deus nos criou e projetou para ser, vai usar o que tiver que usar. E vai permitir que a gente passe pelo que tiver que passar. E eu queria pensar com você essa noite, qual que é a bofetada de Satanás para os filhos de Deus? Qual que é a bofetada de Satanás? Jesus no deserto, né? Primeira coisa que ele fala, ó, se você é filho de Deus, porque nessa condição que você está, precária, você não é filho de Deus. Filho de Deus anda bem vestido, filho de Deus tem carrão, filho de Deus tem dinheiro na conta. Não, você não é filho de Deus não, Jesus. Porque se você é prova para mim, transforma essa pedra em pão. Essa é a bofetada de Satanás. Bofetada de Satanás é quando Satanás faz de uma certa forma Asaf tirar os olhos do que ele tinha, colocar os olhos no que ele não tinha, a ponto dele falar, meus pés quase se desviaram quando eu vi a prosperidade do ímpio. Contextualizando aqui para nós, ó. É quando você vê você se doando, você sendo fiel ali em tudo que Deus solicita, você serve a Deus, você está na casa de Deus, e você vê pessoas à sua volta que não tem um pingo de princípio da lei de Deus e prospera, e alcança. E até que Asaf conclui, né? Nas minhas palavras, tá? Não sei que está literalmente escrito ali. Até que eu entrei num santuário do Altíssimo. E eu vi o fim daquelas pessoas, sabe? Então, Deus nos prometeu uma vida fácil aqui nessa terra. Mas Ele nos prometeu uma vida eterna, gente. Eu vi um corte de um podcast uma vez. A moça estava citando Bill Johnson, né? Então, Bill Johnson perdeu a sua esposa com câncer. E aí ele foi pregar na igreja domingo, todo mundo lá, nossa, o que ele vai falar, né? Aí ele chegou e falou uma coisa que eu guardei para sempre. Ele chegou e falou assim, ó, igreja do Senhor, quer deixar uma coisa clara com vocês. A gente sabe o fim dessa história. Apocalipse dela, a gente vai ter igreja gloriosa, né? Vai vencer tudo que sofrimento que a gente vai passar, a gente vai vencer. E lá na eternidade não vai ter lágrima, não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter pecado, não vai ter sofrimento. Aí ele vai e conclui, essa é a única era que eu posso louvar e dar glória a meu Deus em meio ao sofrimento. É a única, gente. A única hora. Quando eu não tenho motivos para adorar. Quando eu não tenho motivo para glorificar a Deus. Quando eu estou desanimado. Essa é a única era que a gente pode prestar esse louvor ao nosso Deus. E aí, se a gente perguntasse aqui, ó, por que a igreja de Corinto não reconhecia Paulo como líder? Paulo era humilde, pouco impressionante e vivia sofrendo. Então o foco de Paulo nunca foi ser impressionante. O foco de Paulo sempre foi apontar para aquele que realmente era impressionante. E a gente costuma ver o oposto hoje em dia, né, gente? Então, homens querendo ser o centro. Então, homens querendo a glória não é devida a ele. Mateus 5 fala que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. E os dois têm um propósito em comum, né? Qual que é esse propósito? Evidenciar algo.
Então ninguém come uma comida gostosa, né? Comida boa. Sexta-feira tivemos, né? Churrasco, né? A picanha que os irmãos levaram. Muito boa. Mas ninguém olhou pro Carmelo e falou: Carmelo, que sal que é isso aqui que você usou? Alguém falou isso, Carmelo? Ninguém perguntou que sal que era esse. Mas deixa o Carmelo esquecer de pôr o sal para ver se não vai dar falta. Ninguém chegou lá num espaço, num lugar bonito, e falou: nossa, e da igreja faz toda a diferença. Não. Porque ambos, sal e luz, só serve para dar evidência a algo. É o ministério de João Batista. E aí, João, é você quem nós temos que esperar ou tem que vir outro? Ó, vai vir outro. Eu batizo com água para arrependimento. Mas após mim vai vir aquele que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Que ministério é esse, gente? Que as pessoas olham para João Batista e confundem ele com Cristo. Se você vê ali a história de João Batista, ele não era um cara muito apresentável, não. A gente tem que, nós como igreja, né? A gente tem que entronizar o Senhor novamente. Eu fazer um ano, né, que eu mudei aqui para Teu Reino. E assim, alguns contatos que eu tenho com o pastor Flávio, é muito leve a forma que ele lidera a igreja, né? Vou citar o exemplo aqui do dízimo da oferta, né? O pastor falando aqui, ó, gente, tá faltando aí um valor, né? Tranquilo. Quem que é o pastor da igreja? É Jesus, cara. Ele vai dar um jeito. Então é muito leve a forma que o pastor Flávio lidera a igreja do Senhor. E, do contrário, também é real. É pessoas querendo assumir uma responsabilidade que não é dela. É pessoas negociando sua família, seus relacionamentos. Para quê? Para se dedicar a uma vida ministerial. Eu me recordo aqui uma vez que um pastor muito dedicado à igreja do Senhor, né? A vida ministerial. Sua esposa chegou, um dia ele chegou em casa depois de um culto, né? E a esposa dele indagou a ele: quando é que você vai se divorciar da igreja de Cristo? Vai se casar comigo novamente? Porque o que eu percebo? Que tem pessoas que esqueceu o que 1 Pedro diz, né? Marido, viva a vida comum do lar, não é isso? E tem pessoas que se dedicam muito e acabam tomando esse lugar que é de Jesus. Eu não estava aqui no domingo, né? Fiz uma viagem, mas me falaram mais ou menos a mensagem do pastor Flávio, né? Muito leve. O nosso papel como filho de Deus é apenas plantar uma semente, e é o Espírito de Deus que vai convencer o homem do pecado, da justiça. E como que é leve, gente, servir a Deus assim? Sabe que nós não somos responsáveis por pessoas dizer sim a Cristo ou não. A gente pode plantar semente, a gente pode dar bom testemunho da nossa caminhada de fé, mas é Deus que vai fazer. Tem que ser leve. José Gonçalves diz que nenhum sucesso ministerial justifica um fracasso de uma família. Então, cada coisa no seu devido lugar. E tem uma grande diferença, né, entre vida com Deus e vida ministerial. Tem uma enorme diferença. Eu não vou citar nomes, né, gente, mas frequentei igrejas, né, e quando o pastor marcava de viajar, a igreja tirava férias. Meus irmãos não tinham compromisso com o culto ao Senhor. O compromisso era: se eu não for no culto, o pastor vai mandar mensagem cobrando minha presença. Então, que na realidade, a gente acaba se tornando bom, né? Pregar, em cantar, em se emocionar. Eu lembro aqui da conferência que eu fui lá, do Jesus Cop, né? O Hernandes Dias Lopes falou: tem igreja que está se movimentando, e se tirar o Espírito Santo, ela continua se movimentando do mesmo jeito. Da mesma forma. Então, que a gente tem esse coração, né, totalmente inclinado a dar glória ao Senhor. Tudo é para o Senhor. Tudo é para o Senhor. No dia que eu deixei de vir no culto, eu deixei de receber algo que Deus tinha para mim. No dia que eu não vim no culto, eu deixei de honrar e glorificar a Deus, porque Ele era merecedor da nossa glória e do nosso louvor. E a gente vê, né, homens sendo usados por Deus. E sendo muito usado por Deus, né? E como é que pode, eu não sei se você já teve isso perto de você, mas como é que pode ser ver homens sendo usados por Deus, em contrapartida caírem em adultério? A gente, ano passado, não sei se esse ano, mas a gente viu muito na rede social quantos pastores sendo expostos.
Quantos casamentos sendo destruídos? E aí a nossa mente entra no pânico e fala, Deus, como é que pode, Deus? Como é que o homem era usado? Ele orava e o demônio revirava lá, ó. Gente, era usado? Era. O dom tá aí, o dom era irrevogável. É irrevogável, né? Só que a gente vai prestar conta dos dons que Deus nos concedeu. Deus deu, ele não vai tomar. Vira e mexe, eu volto lá em Mateus capítulo 7 e vou pensando naquele texto, né? Todo mundo falando para o Senhor, Senhor, nós expulsamos em teu nome, curamos em teu nome, pregamos em teu nome, e Jesus não repreende eles, falando, vocês não curou não. Vocês não pregou não era o meu nome. Não era assim, gente. Só que em contrapartida, Jesus falando para eles, aparta de mim porque eu não te conheço. Então, quando a gente fala em relação à liderança espiritual, liderança ministerial, o que atrai os nossos olhos? É a forma que o líder flui nos dons do Espírito ali? Ou é a forma que ele tem um fruto do Espírito nele? O que chama a atenção? É expulsar um demônio ou a paciência? O que chama a atenção? É curar o enfermo ou ser amável, ser manso, ter domínio próprio? Eu já vi no mesmo microfone, gente, pastor pregar e ser usado, e na sequência xingar alguém. Então, os nossos olhos têm que voltar para os frutos do Espírito. E fruto, gente, é algo que você não vê, não é nítido. É só na hora que nós fomos colocados em situação que a gente vai ser pressionado mesmo. Que a gente vai ter que ser obrigado a amar. Obrigado a praticar domínio próprio, obrigado a ser manso. Engraçado que nos dons dá para fingir, né? Dá para fingir que você está sendo usado. Os dons são passageiros, né? Ele vai passar. Mas os frutos, né? O que Deus gerar em nós vai ser eterno. E enquanto eu preparava a ministração, eu lembrei de uma canção. E lógico que eu não anotei a canção inteira. Eu teria que cantar, eu não canto. Canto nada. Do Davi Sasser, né? E essa canção é Jesus é o Centro. Alguém conhece? Não, misericórdia. Não sou tão ousado como o pastor Flávio. Mas, ó, os trechos da música, não anotei inteira, né? Só alguns trechos. Fala o seguinte, ó. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim. Desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo apronta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meu meio e meu fim. E que eu viva sempre para ti, Jesus. O refrão, né? Que em meu coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Isso aqui é o que talvez a igreja não esteja vivendo. Ele fala assim, ó, Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá. Como igreja, eu vou me encontrar com Jesus. Então, com muito temor no meu coração, eu queria fazer duas afirmações aqui, gente. Deus vai quebrar dos nossos corações tudo aquilo que é motivo de orgulho. Deus vai quebrar dos nossos corações tudo aquilo que é motivo para nos deixar soberbos em algum aspecto. Deus vai quebrar dos altares das igrejas brasileiras, né? Tudo aquilo que rouba a glória dele. Olha o que Isaías 42:8 fala. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória e o meu louvor. Não, ele não vai dividir com ninguém. Se há alguma coisa que a gente deve se orgulhar, e eu quero voltar no texto aqui com você, versículo 9, do que a gente deve se orgulhar então? Então Paulo clama ao Senhor que tira aquele espinho da carne dele, e o Senhor responde que a graça dele é tudo que Paulo precisava e que o poder dele operava melhor em sua fraqueza. E aí Paulo dá um motivo do orgulho dele, né? Porque agora eu fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas. Ah, se tem alguma coisa que eu devo me orgulhar é da minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é então que sou forte. Ele continua. Por isso aceito com prazer. Olha o que Paulo está falando, aceito com prazer. O que ele aceita com prazer? Fraqueza, insulto, privação, perseguição. Aflições que sofro por conta de Cristo. E quando sou fraco é que eu sou forte. O que Paulo viu, gente, nessa experiência que ele teve? Qual foi essa experiência para Paulo chegar nessa conclusão? Eu tenho prazer nisso. Tim Keller falou uma vez, assim, ó. Você não percebe que Jesus é tudo que você precisa, a não ser que Jesus seja tudo que você tem.
Quando essa era acabar, gente, a gente vai saber e ter convicção. Jesus era tudo que eu precisava. Tantas pessoas, gente, gastando tempo, disposição, com tanta coisa que, quando Jesus vai voltar, não vai fazer nem sentido, né? Se mata para comprar isso, para comprar aquilo. Eu não estou falando que isso é ruim, não. Isso é muito bom. Mas isso não pode custar a minha vida. Isso não pode custar meu vigor. Não. Então, eu acho que, a partir desse texto aqui, a gente tem que começar a mudar a nossa definição de sucesso. O que é sucesso para nós, gente? O que é sucesso para nós? Porque se sucesso for andar bem vestido, ter dinheiro, não sofrer, não ficar enfermo, o nosso Cristo apresentado pela palavra de Deus é o oposto disso. Porque ele só se tornou glorioso e exaltado através do seu sofrimento e morte. Jesus só se tornou Cristo depois que ele venceu a morte naquela cruz. Então, há no cristão, né, a marca do sofrimento. Eu fico lembrando, e vira e mexe, essa igreja mexe muito comigo, a igreja de Laodiceia, né? Ela batendo no peito e falando que era rica, que era próspera, que não precisava de coisa alguma. Se Laodiceia fosse na nossa época, vamos supor que alguém mudou para Lavras e desse um Google lá, Igreja Evangélica em Lavras. A primeira indicação do Google seria Laodiceia. Era assim que nos olhos natural, Laodiceia era vista. Nos olhos naturais, Laodiceia era vista. E aí Jesus, se essa imagem você tem de você, Laodiceia, você é rica, próspera, não precisa de nada, vou te falar o que você é. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Qual que é a nossa definição de sucesso, gente? O que nós valorizamos? Porque o Deus que eu conheço pela sua palavra é o Deus que valoriza a humildade. É o Deus que valoriza o amor. É Deus que valoriza a fraqueza. E eu não falei no começo, que era para falar isso. E a gente serve um Deus que é, sim, muito compassivo, muito misericordioso. C.S. Lewis citou uma vez, ele fala assim, ó, Deus é aquele que sussurra nos nossos prazeres, mas ele grita em nossas dores. É um Deus que participa do nosso sofrimento. Não somente participa, mas se fez, né, pecado por nós. Porque a justiça que foi sobre a justiça de Deus, e eu lembro uma vez, não me lembro quem pregou uma vez, mas falando que Deus não resolve o problema dos nossos pecados da seguinte forma: ah, você pecou? Vou pegar seu pecado, jogar para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Não, não é assim. Os pecados que nós cometemos, né, ontem, hoje, vamos cometer, foi pago pelo alto preço. Ele não jogou para debaixo do tapete. A justiça tinha que vir sobre alguém. E esse alguém era Cristo, fazendo um pecado no nosso lugar. Eu quero fechar aqui a ministração, lendo um texto com você aqui, ó. Só avançar aí, eu acho que é 2 capítulos aí. Então é Coríntios, Gálatas, Filipenses, capítulo 4, verso 10. E vamos só entender aqui, ó, diferente da igreja de Corinto, a igreja de Filipenses aceitava Paulo. E nesse momento aqui, Paulo escreve essa carta para consolar a igreja de Filipenses, porque ele estava muito triste por conta de Paulo. Paulo estava preso, encarcerado. E é muito chocante o homem nessa condição como Paulo, tá preso, detido, e escrever uma carta para quem estava lá de fora, que não estava preso, não estava detido, não estava enclausurado, falando para os irmãos: alegrem-se, irmãos. Ele preso, numa situação de sofrimento, falando para quem está de fora, que está numa situação menos pior que a dele, para se alegrar. Paulo escreve no verso 10: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupa comigo, mas não tinha oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver feliz em qualquer situação. De estômago cheio ou de estômago vazio, tendo muito ou tendo pouco. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que nos dá força. Se a nossa definição de
sucesso tem que mudar, a nossa definição de felicidade vai ter que mudar também. Porque ao olhar para a cruz é um paradoxo. O evangelho é um paradoxo. Quem quiser a sua vida, vai perder. Mas quem deixar a sua vida por amor de mim, vai achar. Olha Deus falando lá, mais graça, dádiva em dado quem receber. É um paradoxo. E aí Paulo está falando para nós, ó, eu descobri o segredo de ser feliz em toda e em qualquer situação. Talvez podia tirar tudo que Paulo tinha. Mas se não tirasse a presença de Deus, cara, ele não sentiria falta de nada. E aí se a gente for pegar essa palavra, né, qual o momento da palavra de Deus que ele fica falando, ó, felizes são, felizes são, felizes são. É o Sermão do Monte, né, Mateus capítulo 5. Fica falando, felizes são, felizes são, felizes são. Ou bem-aventurados são, bem-aventurados são, bem-aventurados são. E essa palavra lá no original, ela tem 2 significados. A primeira dela é eudaimonia. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma pessoa, qual que é o conceito? Que se uma pessoa fizer tudo corretamente como deve fazer, a felicidade vai correr atrás dela. Se ela pagar os seus impostos em dia, se ela seguir todas as regras do trânsito, se ela fizer tudo como deve ser feito, a felicidade vai vir. Só que é uma felicidade muito frágil, gente. Muito frágil. Dia 18 agora, a gente viu no jornal um acidente que teve aqui na 265. 3 carros se acidentaram. Um casal morreu, o outro está em estado grave. Não sei qual foi o contexto do acidente, mas vamos pensar que no carro lá, a pessoa tinha carteira, não andava embriagada, ela colocou o cinto de segurança e veio na rodovia. E aí, por conta de uma responsabilidade alheia, aquela pessoa perdeu a sua vida. Que felicidade mais frágil que é essa? Se eu falei que o evangelho é um paradoxo, vai falar que bem-aventurados são os que choram porque serão consolados. Deus, como é que eu estou chorando e sou consolado? Bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Opa, estou sendo perseguido, felicidade há nisso. Só que a palavra ali, bem-aventurança, tem outro significado que é macários. E essa palavra não dá um sentido de a felicidade de seguir, mas dá um sentido de ser contente, de contentamento. Eu estou contentado na pessoa de Cristo. Irmão, uma pessoa contentada na pessoa de Cristo não é abalada. Uma pessoa contentada, né, na pessoa de Cristo, ela não tem a fé abalada facilmente. Ela não aposta da fé. Então, era nisso que eu queria que a gente chegasse aqui, gente. Saber que Cristo é suficiente. Que Cristo nos sustenta em toda e qualquer situação. E não há problema no mundo, irmão, que vai roubar a nossa vida eterna ao lado dele. Então, o sofrimento vai acabar. Essa era aqui é passageira. E até esse dia chegar, o grande, terrível dia do Senhor, que para alguns vai ser terrível, mas para outros vai ser glorioso, né? Amém, gente? Para nós vai ser glorioso, né? Nós vamos ter que estar preparados. Amém? Queria que você fechasse seus olhos ali. Quero orar com você nesse momento. Você pode colocar comigo a mão no seu coração? Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me liberou, ministrou sobre as nossas vidas aqui essa noite, Senhor. Senhor, que o Senhor possa tomar o teu lugar, Jesus. Em nossas vidas, nos altares das nossas igrejas, toma o teu lugar, Jesus. Nós queremos viver, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós sabemos e cremos, Senhor, que o Senhor é mais glorificado por nós quando nós estamos mais satisfeitos em Ti. Nós queremos encontrar satisfação em Ti, Jesus. Que nada, Senhor, nenhum tempo adverso, nenhuma tribulação, nenhuma adversidade venha, Senhor, nos roubar de Ti. Que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Que nós possamos Te colocar no centro da nossa existência, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, nos guiar, nos fortalecer e nos forjar. Nos dar as mãos, Senhor. O mar pode até nos submergir, mas a Tua mão vai nos fazer continuar. No nome santo de Jesus. Se você crê, diga amém, querido. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Paulo recebe uma palavra de Deus.
e que essa palavra entre nos nossos corações. A minha graça é suficiente para você. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas fraquezas, nos nossos defeitos, nos nossos medos, é suficiente. Se a gente tem a revelação disso, aí a gente recebe todo problema com alegria. Foi o que o irmão disse aqui. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Se a gente ouve de Deus falando, olha, esse espinho na carne, essa fraqueza, a minha graça é suficiente. Então, deleitar na graça do Senhor é o mais importante para nós que decidimos segui-lo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por cada dia mais nos fazer discípulos do Senhor. Homens e mulheres que amam o Senhor e entendem o chamado de viver assim. Escolhendo o Senhor todos os dias, entendendo que a sua graça nos basta. Obrigado, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estamos encerrados.